Meus irmãos, preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, eu vou fazer a leitura de uma frase de Chico Xavier, que está no livro O Evangelho de Chico Xavier, onde ele fala sobre a máxima do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então Chico, muito sabiamente, muito humildemente, nos diz o seguinte: creio que tanto na palavra do apóstolo Paulo, quanto na expressão de Allan Kardec, o aforismo fora da caridade não há salvação, ficará mais claramente colocado em linguagem de todos os tempos, nos termos fora do amor não há salvação. Nosso caro Emmanuel, muitas vezes, nos diz que esse conceito de salvação, na sentença mencionada, vale por reparação, restauração, refazimento. A propósito, habituamo-nos a dizer, com referência a um navio que superou diversos riscos, o barco foi salvo, ou de um homem que se livrou de um incêndio, o companheiro foi salvo do fogo. Salvos para quê? Logicamente, para continuarem trabalhando ou sendo úteis. Nessa interpretação justa e salutar, reconhecemos por nós mesmos, a fim de prosseguirmos em paz, servindo-nos reciprocamente na construção da felicidade que almejamos. Chico Xavier. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em Tua santa casa, Senhor, em Teu templo, que não é feito de paredes, que não é feito de material qualquer, em Teu santo templo, que é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Pedimos, Senhor, na Tua presença, que abras os nossos pensamentos e os nossos corações para compreendermos a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos nesta hora e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, na nossa reflexão de hoje, nós pretendemos concluir esse estudo que nós começamos este ano acerca do sermão escatológico, que foi o último sermão que Jesus proferiu aos seus discípulos. E nesse sermão, no qual Jesus nos fala a respeito do fim de uma era, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra, que é o tempo em que o planeta está realizando esse processo transitório entre um mundo de expiação e provas e um mundo que se tornará um mundo de regeneração. Durante esse sermão, Jesus predisse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e nós temos, lamentavelmente, percebido estes acontecimentos em nosso mundo atualmente. Mas Jesus também diz, em continuação, que quem perseverar até o fim será salvo. Jesus nos alerta, durante o sermão escatológico, o sermão profético, que haveria o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, que também temos visto, cumprindo-se estas palavras de Jesus nos dias de hoje.
Durante este sermão, Jesus também nos conta parábolas muito simbólicas e muito significativas para nós, como as parábolas do joio e do trigo, a parábola do servo vigilante ou do servo fiel, a parábola das 10 virgens, onde nós observamos que 5 delas haviam se preparado carregando o seu próprio azeite e 5 haviam sido imprudentes, levando azeite insuficiente e não puderam entrar para participar das bodas ao qual elas haviam sido convidadas. Vimos também, em reuniões anteriores, que essas bodas representam a união entre o Cristo, que é o noivo, e a humanidade, que é a noiva. E, em conclusão ao sermão escatológico, nós veremos hoje a parábola contada por Jesus do último julgamento, que iremos tentar fazer alguns breves comentários nessa reflexão de hoje para podermos concluir esse breve estudo do sermão escatológico, do sermão profético ou do sermão apocalíptico proferido por Jesus aos seus discípulos. Então, inicialmente eu vou fazer a leitura desse último julgamento que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória e serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. O reino que Jesus anuncia é o próprio planeta Terra, que se torna, a partir desta transformação que vem vivendo, um mundo então de regeneração. Então nós percebemos que estava dentro dos planos de Deus esse processo de evolução do planeta, as transformações do planeta, desde que a Terra foi criada. Estava nos planos de Deus o processo evolutivo pelo qual ela deveria passar, começando como um mundo primitivo, depois, como estamos vivendo há alguns séculos, um mundo de expiação e provas, e a próxima etapa que se aproxima, que será o mundo de regeneração, esse mundo de regeneração que é a nova Jerusalém que desce dos céus, como viu João relatando no livro de Apocalipse e como previu também o profeta Isaías no capítulo 65 de seu livro. Então Jesus continua dizendo, apresentando então para nós as condições para que nós possamos herdar este mundo regenerado que ele nos promete. E Jesus diz, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando, Senhor, te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? E em resposta o rei lhes dirá, em verdade vos digo que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E daí, meus irmãos,
dessa máxima apresentada por Jesus, que quando nós nos doamos, quando nós amamos ao nosso irmão a ponto de auxiliá-los da forma como pudermos auxiliar em nossa caminhada, nós estamos fazendo isso ao próprio Cristo, porque Jesus se coloca na figura dos sofredores, na figura dos desamparados, na figura daqueles que são repudiados pela sociedade, dos excluídos. E podemos entender que fora do amor, que fora da caridade, não há salvação. Então Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa frase, ela aparentemente é muito assustadora, mas uma palavra nos faz perceber que mesmo este afastamento não é um abandono. Mesmo este afastamento que é temporário, nós veremos ainda assim que esse afastamento é temporário, mas que não é um abandono, porque este lugar para onde eles estão sendo afastados foi preparado para recebê-los. De que forma? Esse fogo eterno que é apresentado na linguagem simbólica de Jesus é nada mais, nada menos do que um outro planeta de expiação e de provas, um mundo onde há dor e sofrimentos, um mundo inferior à própria terra aonde nós vivemos, no qual esses espíritos exilados, esses espíritos que não poderão permanecer na terra quando a terra se tornar um mundo de regeneração, neste novo planeta, eles terão a oportunidade de ajudar a transformar esse planeta da mesma forma que os exilados de Capela, quando vieram à Terra, auxiliaram na transformação da Terra, trazendo grandes avanços tecnológicos, científicos, e depois puderam voltar para o seu planeta de origem. Porque quando Jesus diz o fogo eterno, não significa para sempre, pela eternidade não quer dizer para sempre, porque o que significa para sempre seria o termo sempiterno. O eterno nada mais é do que algo que acontece por um tempo indeterminado, porque somente nós mesmos podemos acelerar ou retardar o processo evolutivo pelo qual passamos. Então, quando Jesus diz o fogo eterno, ele está dizendo que por um tempo indeterminado, e esse tempo será mais longo ou mais curto na medida que nós mesmos estivermos dispostos a nos transformarmos, a realizarmos as transformações interiores necessárias para sermos merecedores dessa condição de estarmos vivendo na Terra, que se tornará um mundo de regeneração. Então a Terra, o planeta, os planetas se transformam. Esse exílio de Capela, que vocês podem buscar mais informações no livro A Caminho da Luz, e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também informações sobre a transformação do planeta, informações a respeito desse processo que nós estamos vivendo hoje. No livro, o Livro dos Espíritos também fala sobre as escalas de planetas que
também passam pelo processo evolutivo, assim como nós. Então, se nós evoluímos, os planetas também precisam evoluir, né, da mesma forma. Bom, e Jesus continua dizendo quais são as condições, então, para esse exílio. Né? Que condições, então, são aquelas que tornam essas pessoas incapazes de permanecer, né, na presença, né, do rei, né, que são exilados, são afastados da presença do rei e não podem mais estar compartilhando desse lugar maravilhoso, né, então, que nós esperamos da transformação do mundo. E Jesus diz assim: pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que na medida em que não o fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizestes. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. E mais uma vez, lembrando que a palavra eterna é algo que dura por um tempo indeterminado, porque esse tempo cabe a cada um de nós. Alguns poderão acelerar, outros poderão retardar de acordo com suas próprias escolhas diante do livre-arbítrio que Deus oferece a cada um de nós dentro da sua magnânima bondade e justiça. Jesus, em muitas outras ocasiões, nos apresentou o amor, como diz nosso querido Chico, a caridade, né, que é o amor em ação, né, como condição para a salvação. E nós vemos isso muito claramente na passagem em que um jovem rico se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, que farei eu para conseguir a vida eterna? E Jesus, antes de responder a ele, diz: não há senão um que é bom, que é Deus que está nos céus. Jesus, ele repreende o jovem que o chamou de bom. Por que me chamas bom? Não há senão um bom, que é Deus que está nos céus. E aí Jesus testa aquele jovem dizendo: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta: quais mandamentos? E Jesus enumera aqueles mandamentos, né, que são os mandamentos da lei de Moisés e que são mandamentos que nos ensinam a conviver, né, em sociedade. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amas o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem se admira e diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Ele se admira: isso tudo eu já faço, então o que me falta? E Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então, Jesus ele foi até o ponto mais difícil, que seria o amor às riquezas, porque aquele jovem possuía muitas riquezas, né? Então ele teria que se desfazer dessas riquezas que ele possuía e distribuir tudo entre aqueles que nada tinham, para assim estar conquistando os tesouros no reino dos céus. E ele se entristeceu muito,
porque nós temos mais amor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Nós dedicamos mais tempo das nossas vidas às coisas do mundo, às preocupações do mundo, do que às coisas de Deus, às preocupações ligadas ao reino de Deus. E muitas vezes não percebemos, né, que a prática do amor, a caridade, né, ela não está restrita à condição financeira. A prática da caridade não está restrita aos poderes do dinheiro, né? Não é apenas quem tem dinheiro que pode fazer a caridade. Todos podemos praticar a caridade através das nossas palavras, através do nosso carinho, através do nosso perdão àqueles que nos fizeram alguma coisa ruim. Então, o perdão é uma forma de caridade também, que devemos buscar praticar em nossas vidas. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, nos traz estas palavras cheias de verdade e cheias de conforto, que são conhecidas de muitos de nós, mas que ainda temos muita dificuldade em compreendê-las. E São Paulo diz o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os ministérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, tudo isso de nada me serviria. O amor é paciente, é brando, é benfazejo. O amor não é invejoso, não é temerário nem é precipitado. Não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não cuida dos seus interesses. Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, restam estas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas dentre elas, a mais excelente é o amor. Então, Paulo, ele coloca para nós que o amor está acima ainda da fé, acima ainda da esperança, que nós não podemos dizer que temos fé verdadeiramente se não cumprimos a lei que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor. Quando Jesus é interrogado a respeito do maior de todos os mandamentos, ele diz: o maior de todos os mandamentos é este: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Daí dependem toda a lei e todos os profetas. O amor, segundo as palavras do próprio Cristo, resume toda a lei e todos os profetas. Porque quem ama não precisa mentir. Quem ama perdoa. Quem ama não se enche de orgulho. Quem ama não tem inveja. Quem ama verdadeiramente sofre tudo sem reagir, sem devolver o mal. Da mesma forma como fez Jesus quando foi crucificado, da mesma forma como fez Jesus quando foi humilhado diante dos soldados, diante de toda a cidade, carregando aquela cruz com a coroa de espinhos. E Jesus
ele, no momento mais doloroso de sua vida, disse apenas: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Da mesma forma também Estevão, quando morreu apedrejado, ele disse: Senhor, não lhes impute este mal, não lhes impute este pecado. Ele morreu e perdoou no instante de sua morte. Quantos exemplos temos, né, de amor, de perdão? Bom, de que forma então os espíritos conceituam a caridade? No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Então, a prática do bem, a indulgência e o perdão das ofensas. Tudo isso resume a palavra caridade da forma como Jesus entendia, o significado desse amor, dessa caridade que Jesus veio para nos ensinar. E Kardec comenta essa mesma questão da seguinte forma: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos nos fosse feito. Então, amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Por isso Jesus ressalta: amai-vos uns aos outros como irmãos. E Kardec diz: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nós nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Porque quando Jesus nos coloca a todos como irmãos, diante de Deus somos todos iguais. Não há diferenças. As diferenças hierárquicas que nós encontramos aqui na Terra, elas desaparecem quando nós nos colocamos diante de Deus. Na questão 648 de O Livro dos Espíritos, existe ainda um comentário de Kardec à resposta dessa questão, onde Kardec diz: a lei da justiça, amor e caridade é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, o amor, a justiça e a caridade resumem todas as outras leis. Tudo se resume no amor, da forma como Jesus nos veio ensinar. Então, se a gente observar com atenção o que Jesus veio nos ensinar na Terra, o que Jesus viveu e sofreu por nós, foi para nos ensinar o amor. Foi para nos ensinar a amar e, como ele mesmo diz, ampliando ainda mais o sentido dessas palavras: amai ao próximo como eu vos amei. Então vai muito além do amor humano que nós somos capazes de amar. Ele quer que nós amemos uns aos outros da forma como ele mesmo nos amou.
E ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. E Jesus também diz: não existe maior amor do que alguém dar a sua vida em favor do seu irmão. Então, isso significa apagar cada vez mais o nosso orgulho, apagar cada vez mais o nosso egoísmo, nos tornando cada vez mais aptos a sermos humildes, a sermos caridosos, a procurarmos fazer o bem a todos aqueles que se encontram à nossa volta. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec explica a respeito da caridade, ele diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade, que é o amor, e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em outro momento, Kardec diz que as maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. São aquelas que nos atrasam, são aquelas chagas que nos fazem, nos afastam cada vez mais de Deus, o orgulho e o egoísmo. E Kardec continua dizendo, em todos os seus ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazeis aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Então Kardec diz, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio, Jesus Cristo, o exemplo. Humildade e caridade. Desde o nascimento até a sua morte. Nascimento na manjedoura, excluído, rejeitado desde o seu nascimento até a morte de cruz. O egoísmo e o orgulho, diz Kardec, eis o que não se cansa de combater, mas não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então Jesus, ele não se limita a recomendar a caridade, a recomendar que nós nos amemos uns aos outros. Jesus coloca a caridade e o amor como condição absoluta para a felicidade futura. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo nos deixa esta mensagem muitíssimo importante para todos nós. Paulo diz, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela, a caridade, brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina.
Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando como regra a caridade. Por isto é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências e descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para se fazer o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. E para não se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, meus irmãos, São Paulo nos diz que quando nós buscamos a caridade, quando nós colocamos o amor como princípio de nossas vidas, né, ela não só evita que nós pratiquemos o mal, como ela também nos impulsiona a praticar o bem. Porque apenas deixar de fazer o mal não é o suficiente. Basta muitas vezes a inércia e a despreocupação para que nós não cometamos o mal. Mas a prática do bem, a ação do bem, depende da nossa vontade. E Paulo encerra essa mensagem dizendo: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Então não devemos ter qualquer tipo de prepotência ou presunção achando que o Espiritismo é o caminho da salvação, porque não é. Não é o único caminho da salvação. É um dos caminhos, né? Mas existem muitos outros, porque são o mesmo caminho quando estão à busca do Cristo. E Paulo diz, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela, a doutrina espírita, nos faz melhores cristãos. Então o Espiritismo apenas nos ajuda a compreender melhor os ensinos do Cristo, nos ajudando a nos tornar melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos, quando praticam a caridade, são discípulos de Jesus. Sem embargo da seita a que pertençam. Então, todos que praticam a caridade se colocam na posição de discípulos de Jesus, independente da seita, da crença a que seguem. No livro Opinião Espírita, André Luiz nos traz também um ensinamento muito importante acerca da caridade. E ele diz: todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade. A caridade, indubitavelmente, é o coração que fala. Entretanto, nas situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a fim de que ela seja o que deve ser. O raciocínio, em nome da caridade, não tem de certo a presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe objetivem o aperfeiçoamento compulsório. A misericórdia divina é paciência infatigável com os nossos multimilenários desequilíbrios, auxiliando a cada um de nós através dos meios determinados, de modo que venhamos a saná-los por nós mesmos, como o remédio amargoso da experiência no veículo das horas. Surge a autoridade do raciocínio quando os nossos males saem de nós em prejuízo dos outros. Então, meus irmãos,
André Luiz nos faz esse alerta, né, que nós não devemos impor aquilo que acreditamos aos nossos irmãos, né? Nós não devemos achar que é caridade o obrigar o próximo a pensar como nós mesmos, porque estamos sendo caridosos, estamos ensinando a palavra de Jesus, então vamos obrigar a que pensem como nós. Então nós espíritas, como exemplo, acreditamos na reencarnação, mas isso não nos coloca em situação de querermos obrigar a todos os irmãos de outras denominações que não creem na reencarnação a acreditarem como nós, porque isso seria violentar a crença do próximo, e nós não podemos ser assim, né? Então a misericórdia divina é paciência infatigável com os nossos multimilenários desequilíbrios, diz André Luiz. Né? Deus ele tem uma paciência infatigável com os erros de cada um de nós. Né? E nós temos aqui na Terra a oportunidade, né, de levarmos a palavra de Deus através dos nossos exemplos, através do amor que podemos, né, do amor que podemos levar aos nossos irmãos, né, sem que precisemos impor a eles aquilo que nós acreditamos. Então temos que tomar esse cuidado, né, de não sermos violentadores, né, da crença do próximo, porque isso pode inclusive ter o resultado contrário, né? Pode afastar cada vez mais, né, aqueles que estão buscando a Deus, se nós queremos impor os nossos pensamentos àqueles que pensam diferente de nós. É possível fazer a caridade de forma, então, raciocinada. Bom, Bezerra de Menezes também nos traz, no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, a seguinte frase: o maior título que o homem pode ambicionar é o de ser cristão em Cristo, que o sentimento de que pode fazer alarde em sua consciência é o do amor de Deus e do próximo. Né? Então, quando nós somos cristãos em Cristo, o sentimento que nós devemos ter é o do amor de Deus e o do amor ao próximo. É isso que nós devemos buscar. Né? Ainda no livro Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, temos o seguinte ensinamento: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mister, há que silenciar a discórdia e censura, e alongar o entendimento e serviço. É por esta razão que, interpretado o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Então nós podemos ser caridosos, nós devemos ser caridosos, mas devemos silenciar em nós, em primeiro lugar, a discórdia e a censura. Nós devemos amar ao próximo sem discórdia e sem censura, mas alongando o entendimento e o serviço. Então nós precisamos ser mais compreensivos com os erros do próximo e
servir mais e trabalhar mais. Porque quando nós nos ocupamos com o serviço, nós não temos tempo para a discórdia, nós não temos tempo também para a censura. Aquilo que Jesus nos recomendou. Por que nós ficamos buscando observar o pequeno cisco no olho dos nossos irmãos, quando na verdade nós não conseguimos nem enxergar a trave que está diante dos nossos próprios olhos? E Jesus nos recomenda: retira primeiro a trave diante dos seus olhos, para que assim você esteja, assim você seja capaz então de ajudar a remover o cisco do olho do seu irmão. No livro Parnaso de Além Túmulo, Casimiro Cunha diz: a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Então a caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor fez raiar claro e fecundo. Então a caridade, ela alegra a existência dolorosa dos sofredores do mundo. Quantas verdades cabem nestes versos, meus irmãos? A caridade é o amor. Então, a nossa função aqui na Terra é trazer, através do amor, alegria para aqueles que sofrem. Nós precisamos buscar isso, alegrar os que estão sofrendo. Emmanuel também nos diz, são muitos textos que falam a respeito da caridade, que nós temos até dificuldade de excluir algum deles. Por isso que eu estou tentando trazer aqui, e acabo lendo muito, mas é muito difícil retirar alguns desses textos aqui, porque trazem muitos ensinamentos valiosos. Então, perdoem-me pela leitura excessiva, mas Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, diz: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Então ele compara a caridade para o progresso espiritual tão importante quanto o ar é para o nosso próprio corpo. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através da tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos em sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Então, guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios. Então, todos aqueles que sofrem representam a presença do próprio Cristo e por isso estão diante de nós, para que nós possamos exercer o amor, a caridade. Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, diz: caridade é servir sem descanso, ainda mesmo que a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. Então, suportar sem revolta a raiva,
os maus tratos sofridos. É auxiliar parentes sem reprovação. Então, muitas vezes nós ajudamos reprovando, criticando. É rejubilar-se, alegrar-se com a prosperidade do próximo, sem inveja. Muitas vezes vemos o nosso irmão bem, feliz e invejamos, porque queríamos aquela alegria para nós. Mas não deve ser assim. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. Olha que coisa interessante, diz Humberto de Campos. Resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. Sabermos ser sucintos, sintéticos, né? Para não tomarmos muito tempo do nosso irmão. Isso também é caridade, não roubar o tempo do outro. É não afligir quem nos acompanha. Não afligir. Não afligir. É ensurdecer-se para a difamação. Então, alguém nos ofende, vamos silenciar diante de qualquer acusação. Ensurdecer, né? Vamos ignorar, não ouvir. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. Então, guardar o bom humor, né? Cancelando a queixa. Não nos queixar de nada, porque a queixa não traz nada de bom. Nem para nós, nem para aquele que ouve a queixa. Né? É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Então, o respeito é caridade. Respeitar a posição de cada um. Não ouvides, pois, conclui Humberto de Campos, que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Então, caridade é nós executarmos os nossos deveres para com os nossos irmãos. Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz ainda: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, a chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida nesse preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons e amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. E para concluirmos, eu quero trazer aqui um trecho do livro Meu Cristo Partido, de Ramon Coué, que foi encenado algumas vezes na Escola Jesus Cristo, que fala sobre um homem que comprou uma estátua do Cristo. E essa estátua, ela estava quebrada. Mas mesmo estando quebrada, ele achou aquela estátua lindíssima. E quando viu, ele não se segurou, né, e comprou aquela estátua, mesmo estando quebrada. Né? E dentro do desenrolar da história, ele começa a ter diálogos com aquela estátua, né, com a estátua do Cristo partido. E, em determinado momento, ele demonstra a vontade de restaurar aquela estátua. Ele pensa em restaurar, porque faltava um pedaço do rosto, faltava um braço, faltava uma perna. A estátua estava toda desfigurada. E ele pensa, não, eu vou restaurar, eu vou consertar essa estátua. Né? E, para sua surpresa, ele escuta a voz do Cristo dizendo: não me restaures, não me restaures. Então ele pergunta, por que não queres que eu te restaure? Ele não entende. Por que não queres que eu te restaure? Não compreendes, Senhor, que será para mim uma constante dor ver-te partido e mutilado a cada vez que te olhar?
Não compreendes que sinto dó? Então ele sentia dó de uma estátua partida. Ele sentia dó daquela estátua desfigurada. E então o Cristo responde: é isso que eu quero, que vendo-me partido, te lembres de tantos irmãos que convivem contigo, ignorados e distantes, e que estão como eu, partidos, esmagados, indigentes, oprimidos, doentes, mutilados, sem braços, porque não têm possibilidades nem meios de trabalho, sem pés, porque eles bloquearam os caminhos e não podem dar um passo em frente na vida, sem cara, porque eles roubaram a honra, o mérito e o prestígio. Todos os que esquecem e voltam-lhes as costas, não me restaures. Talvez, vendo-me assim, te sirva de lição para entender a dor dos demais. Quem quiser assistir a peça do Meu Cristo Partido, que foi encenada várias vezes pelo nosso grupo de teatro amador Casimiro Cunha, da Escola Jesus Cristo, a apresentação de 1988, ela está disponível no canal do YouTube da Escola Jesus Cristo, para quem quiser assistir e se emocionar, com essa história tão bonita que foi adaptada para o teatro pela minha avó Hilda. E antes de fazermos a nossa prece final, eu vou ler um poema de Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier, intitulado Alma Querida. Alma da caridade, viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja, o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Alta de Souza. Elevemos a Deus, então, os nossos pensamentos. Senhor Jesus, agradecemos-te, Pai, pela certeza da tua presença em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nos dê um coração novo. Tira de nós, Senhor, este coração de pedra, que é incapaz de ver, de enxergar o sofrimento alheio, que é incapaz de compreender que todos aqueles que sofrem estão representados por Ti, Senhor, em nossos caminhos,
precisando do nosso amparo, da nossa ajuda e do nosso amor. Ajuda-nos a pensar no próximo antes de pensarmos em nós mesmos, Senhor. Aumenta, Senhor, em nós a nossa visão para que possamos enxergar além do nosso egoísmo, além do nosso orgulho. Traz então, Senhor, para nós um novo coração, um coração de carne, um coração que sofre com o sofrimento dos nossos irmãos mais necessitados e que procura, da forma como nos é possível a cada um de nós, ajudar, auxiliar como fomos capazes, Senhor, de auxiliar, para diminuir o sofrimento do próximo. Porque levar a alegria para todos aqueles que sofrem é exercer a tua lei de amor. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos hoje e sempre na tua santa paz. Em teu santo nome, que assim seja.